Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus amigos, olha eu aqui de novo. Um abraço para vocês, tudo de bom. Eu tinha que fazer uma reação nesta live sensacional que aconteceu no canal Teologia Reversa do meu amigo Antônio Miranda, que é um cara diferenciado. Tem quem gosta, tem quem não gosta dele, do canal dele, mas é um cara que me ajudou muito também. Pensar e analisar, abrir a mente, né? E esta live que ele fez no canal dele, trazendo lá Elaine Souza, que é uma moça que está revolucionando aí a questão de racionalidade, e que eu parabenizo esta moça. Fico muito feliz quando eu vejo uma mulher de mente aberta, cara. Porque a gente sabe que as mulheres são elas que mais financiam movimentos religiosos. Eu não estou nem tanto falando em questão financeira, em questão de presença. Toda e qualquer religião, a quantidade de mulher é muito maior do que a quantidade de homem. E a mulher, na verdade, é ela que faz religião funcionar. Se não existisse mulher em religião, religião não ia existir. Eu acredito. Podia até existir um grupo, 2, 3 de homens. Não é que os homens são mais inteligentes, não. É porque a mulher, todo local que ela chega, ela enfeita o local. E ela chama mais atenção. E quando eu vejo uma mulher mente aberta, racional, eu tenho que parabenizar. Muito parabenizar. Tem muitas mulheres aqui no meu canal, tem muitas mulheres no canal do Miranda, muitas mulheres no canal do Ferrer e de outros ateus por aí. Então, parabenizo essas mulheres, todas as mulheres do canal Pilastra da Verdade, do canal Portão de Saída, e parabenizo Elaine Souza. E saiba que você está fazendo um trabalho sensacional na internet. Você está despertando muitas pessoas, principalmente do sexo feminino, a pensar de uma forma racional. Então, parabéns, Elaine. E eu vou reagir uma parte principal aqui que ela falou sobre a questão de trauma. Revolta, às vezes, porque não tem como refutar um ateu se não consegue fazer acontecer o que está escrito no Contra o Vigário. Os poderes oferecidos e prometidos pelo Cristo do Contra o Vigário. A gente não observar isso frente a frente, não tem como um religioso refutar um ateu. Com conversa não vai refutar. Deixando claro. E quando eles não têm o que falar, não têm o que dizer, eles dizem que todo ateu é porque passou por uma revolta, passou por um trauma. E o que Elaine falou, inclusive o Antônio Miranda achou sensacional, e eu também. Eu vou pedir os aplausos aqui para o que ela falou. E dentro desta fala, eu faço também a minha argumentação. Nós vamos ouvindo um pouco aqui e eu vou reagindo este sensacional vídeo, esta sensacional live. Vou deixar aqui o link, tá? O link tanto da Elaine Souza quanto também do Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. Eu vou deixar na descrição o link, se vocês que estão aí não se inscreveram ainda nesses canais, se inscrevam, porque vocês só têm a ganhar. Então vamos ouvir o que ela falou aqui para que eu possa reagir. Rapaz, então, olha só, você não foi frustrado igual o Caio Fábio falou, não foi um trauma que você teve, foi lendo a Bíblia. Foi. Miranda, esse negócio de trauma
tornar alguém ateu, eu acho muito covarde as pessoas falarem isso, porque quem é que está dentro da igreja e não tem um trauma? Quem é que vive e não tem traumas, né? Todos nós passamos por momentos difíceis na vida e nos decepcionamos com outras pessoas. Se ateísmo fosse viesse do trauma, não tinha crente na igreja. Não é verdade? Você não concorda comigo? Caraca, melhor definição, velho. Olha como é que é esse melhor definição. Todo mundo passa por traumas, todo mundo. Então me explica você que passa por traumas todos os dias, que passou por coisas horríveis e continua na igreja. Isso não te tornou ateu. Por que isso aconteceu comigo? Não, o trauma, pelo contrário, a gente sabe que países mais pobres e pessoas mais necessitadas tendem a ter uma fé maior, né? Olha só, vou continuar aqui com ela aqui, falando algumas coisas interessantes. Esta parte foi importante para o meu vídeo, porque eu fui muito atacado aqui. Até hoje eu sou atacado aqui. Porque eles dizem que o meu ateísmo vem de trauma. Vem de revolta. Eu fiquei revoltado pelo que aconteceu com a minha mãe. Eu já expliquei, cara. Minha mãe, quando ela morreu, da situação que ela morreu, eu fiquei mais 13 anos. Eu tenho um vídeo aqui na internet eu pregando com toda a unção da mentira, né? Emocionalismo. 5 dias depois que enterramos a minha mãe. Uma situação dolorida. Eu ainda estava em período de luto. E a própria crença e a fé mentirosa não ajudou eu respeitar mais o luto da minha mãe, pelo menos mais um tempo. E eu fui pregar 5 dias depois em uma igreja do Evangelho Quadrangular. Aí o vídeo na internet. E depois eu fiquei mais 13 anos. Outra coisa, eu me tornei pastor de igreja e fui alguém que ficou ali pregando na itinerância de uma forma um pouco mais extrema depois da morte da minha mãe. 13 anos depois. E vocês sabem o momento que eu comecei a analisar e pensar diferente. Já falei várias vezes aqui o porquê. Mas eu sou atacado o tempo todo aqui, né? Eles não aceitam e eles dizem que foi trauma. Aí eu pergunto, o que a Elaine falou é sensacional. Quem é dentro de igreja e de religião que não passou por um trauma e uma revolta? Mas continua lá. E outra coisa, e o que eles falam atacando os racionais e os ateus, porque eles não têm como refutar um ateu, então eles têm que criar esse tipo de argumentação muito pobre de entendimento. Eles falam uma coisa que eles que são assim, a maioria de toda e qualquer pessoa que está dentro de uma igreja, de uma religião, esta pessoa vai por algum tipo de trauma. Aí é diferente. Tá passando por uma vida miserável, e alguém chega, tem que ir para a igreja. Vai para a igreja, seja crente, que é para Deus resolver. Isso é maldição de família, isso é aquilo. E a pessoa revoltada com a vida vai para dentro de uma igreja. A não ser aquela pessoa que já nasce em um lar, um berço de impregnação religiosa e vai crescendo ali. E não conhece nada fora da religião, fora da bolha. Como Elaine mesmo, ela fala em vez em outra, fora da caixa. Por exemplo, a minha esposa, ela não sabe o que é nada fora da bolha da caixa. Porque quando ela nasceu, ela já nasceu em uma casa de uma mãe crente religiosa, pentecostal. E até hoje ela cresceu, casou comigo com 17 anos de idade. Eu também já crente. Então, aí é diferente. Mas a maioria das pessoas que saem de uma religião e vão para outra religião, a maioria, quase todos esses religiosos evangélicos vieram da católica, né? É porque realmente são pessoas traumatizadas. São pessoas que querem um sentido para a vida porque não encontrou. E vão buscar numa religião e ficam mais impregnadas e mais enganadas ainda. Então foi sensacional isso aqui. Então não existe isso. Um ateu é uma pessoa que observa
a vida do jeito que a vida é e aceita a vida do jeito que a vida é. Não é todo mundo. E entende que não tem nada aqui para intervir com ninguém em termo espiritual, para monitorar ninguém. Isso não faz sentido. Não existe nada por aí. É tudo fruto mental. Parabéns, Elaine. Vamos continuar aqui. Então não faz sentido nenhum. Não faz. Eu passei por traumas, tá? Eu tenho muitas coisas na vida que eu passei que foram difíceis, mas era para ter me aproximado de Deus, porque é isso que eu ouço, é isso que eu vejo ao meu redor. Mas não tem nada a ver com isso. O meu ateísmo vem das minhas questões que não tem resposta, e eu preciso de resposta. Eu sou essa pessoa. Tem que fazer sentido para mim. Se não fizer sentido, não tem como eu acreditar, me desculpe. Tem que fazer pra qualquer um. E eu tava até fazendo um react de uma menina católica que ela tava nesse primeiro passo, né? Ela foi ler a Bíblia, aí ela tava lendo lá o Jardim do Éden e ela viu. A ordem era pra Adão, não era pra Eva. Como é que pode aqui culpar a mulher, sendo que quem comeu foi Adão e Deus tá falando que é Adão? Mas na igreja, eles falam que é a Eva. Aí ela mostrou no texto. Então, a importância de você ler e estudar o texto sem a influência de um pastor, de um líder, é essa, que você vai começar a questionar e ver o óbvio, né? Sim, a gente cresce ouvindo que a resposta está na Bíblia, a resposta está na palavra de Deus. Mas eu digo para você com convicção que quanto mais você lê, mais você questiona. Eu falo aqui, Elaine, é o contrário, totalmente. É o livro mais... É o maior livro de ateu que existe. É o menos lido. É o maior livro de ateísmo que existe. Se você estudar a Bíblia, não é pegar e que as pessoas lê como se tivesse... sei lá mesmo, como se ela estivesse só passando o olho. Né? Mas era assim que eu fazia quando eu estava na igreja, né? Eu abria um versículo assim e falava, Deus vai falar comigo aqui agora. Aí colocava o dedo em um versículo, é aqui. E aí era aquele salmo bonito e tal. Mas assim, estudar, ler mesmo, porque as pessoas falam pra mim, tá fora do contexto. Não, se você for tentar entender o contexto... Aí piora. Aí piora muito. O Antônio e a Elaine falaram uma coisa sensacional. E é uma coisa real que eles falaram aqui. Uma verdade absoluta. Se lê a Bíblia, se lê este livro aqui, tá? Vou pegar aqui ele, aqui. Se lê este livro com raciocínio, não é com fé. Eu falo para vários religiosos que tentam me refutar aqui, vêm aqui para tentar me refutar, tá? Vários religiosos que vêm aqui para tentar me refutar. Eu falo assim, faz uma coisa, cada um de vocês, faz de conta que vocês tiraram a fé em tudo que vocês acreditam e coloca esta fé no canto da parede, em qualquer canto aí. E leia como se você estivesse lendo um livro de romance, um livro de ficção, um livro de lendário. Faz de conta. Mas usa o raciocínio e começa a ler do primeiro versículo do Gênesis. Eu duvido, cara. Mas eu duvido se a pessoa tem um pingo, uma gota de sensibilidade inteligente, de um QI que a mente possa funcionar de forma racional. Eu duvido se essa pessoa já não se torna agnóstica, pelo menos, lendo os primeiros 10 versículos do livro. O primeiro versículo do livro já faz você pensar diferente se você ler com raciocínio. Agora, se você ler o primeiro versículo do livro e não entender o que está escrito aqui de forma racional, aí você passa batido em todo o livro e você vai passar o tempo todo dizendo que é palavra de Deus, que é um livro inerrante, que é um livro lindo e maravilhoso. Aí você continua lendo
o livro e vai passar por textos absurdos. Você vai passar por genocídio, vai passar por infanticídio, tudo em nome de Deus. Você vai passar pelo arrependimento de Deus, pela ira de Deus, pelo um Deus que mata a sua própria onisciência, a sua própria onipresença, a sua própria onipotência, que tudo isso é uma farsa mental. E é um Deus que vai atropelando tudo, o Deus do livro, e não faz sentido. Aí você passa batido porque você passou pelos primeiros versículos do livro e não quis pensar. E leu por cima. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus existia antes do princípio de tudo. Como é que alguma coisa vai existir antes que qualquer coisa pudesse existir? Quando ele está dizendo aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, está dizendo criou o universo, que é chamado de céu também, o céu dos espíritos, inclusive o dele, e também a terra, tudo, criou tudo, espaço, tempo, criou tudo. Este primeiro versículo aqui já faz você pensar diferente. Agora você vai começar a pensar assim, se Deus criou os céus e a terra, deixando a terra de lado no momento e falando dos céus. Ele mora em um dos céus. São 3 céus, assim que eles dizem na teologia. É o céu atmosférico, é o céu galáctico, das galáxias, e o céu espiritual dele. Aqui, todos esses 3 céus estão aqui no primeiro versículo do livro Mentiroso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se ele criou também os céus, criou a terra, mas também criou os céus, incluindo dele, em que buraco Deus habitava? Ele ocupava que espaço? Porque para existir tem que ocupar um espaço. Não existe nada que possa existir em nenhuma dimensão sem ocupar nenhum espaço. Tem que ocupar um espaço. Não tem como. E como é que Deus cria tudo isso e ele já existe antes? Acabou. Só isso. Aí você começa a ler uma série de contradições. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, ele não sabia. E você vê uma série de coisas no início dizendo, Deus fazia e depois, e viu Deus que isso era bom. É simples, cara, é muito simples abrir a mente. Mas eles não querem, eles querem viver no delírio, na fantasia. Sensacional esta live do Antônio. Eu peguei alguns trechos aqui maravilhosos. E parabenizo Elane. Vou estar sempre reagindo vídeos dela também aqui. Vou reagir. Como tem outra também aí que eu já reagi aqui. Várias mulheres que são racionais, que trazem vídeos inteligentes. Eu vou reagir aqui, tanto aqui quanto no outro canal. Eu vou fazer isso porque isso ajuda as próprias mulheres a abrirem a mente. Aquelas que estão em religião, que vão viver impregnadas em religião. Muitas não tem jeito mais, infelizmente, mas muitas vão se despertar ouvindo esta mulher aqui. Piora, que aí tu vê que é o próprio Deus arquitetando, tu vê que é o próprio Deus fazendo mal, que ele é o maior vilão da história, né, na mitologia judaica e cristã, ele é o maior vilão, e aí fica muito difícil de entender. E aí uma coisa que eu até estava falando com você, antes da gente entrar no ar, que é o seguinte... você tem causado polêmica no meio religioso. Eu tenho certeza que muitos crentes, eles estão vendo os seus vídeos, seus stories, né, seu TikTok, todos os seus vídeos, eles estão levando para os grupos, né? E lá nos grupos tem os pastores, tem os religiosos e tal. E aí eles falam assim, como é que refuta essa menina aqui? O que essa menina falou aqui faz sentido. E aí o outro fala, faz mesmo, como é que refuta ela? E aí deve começar uma cobrança muito grande em cima deles. E aí sempre que eu reparo é que eles vão tentar refutar o que você diz, muitas das vezes eles concordam. Não, é que Deus é bom. Sim, ele é, mas ele é soberano. Eles concordam com você, aí depois dão uma desculpa de lavada e depois falam que refutou, que respondeu alguma coisa do tipo. E aí... na sua visão, eles sabem que tudo aquilo ali na Bíblia é do jeito que você falou e eles estão só dando um migué pros crentes? Ou não, eles também têm que ler a Bíblia mais, têm que estudar mais? Qual é a sua visão sobre isso? Resposta polêmica, porque eu acredito que eles sabem sim. Não é possível.
Eu não consigo pensar, pessoas, eles são pastores, eles leem a Bíblia, eles estudam a Bíblia, e como você mesmo disse, eles concordam no final, né? Eles concordam, mas é muito contraditório, porque, por exemplo, teve aquele meu vídeo falando de algumas atrocidades, né, dos genocídios e tal de Deus, e um dos pastores disse assim, ele é assim mesmo, mas ele é justiça. Aí você, não, pera, ou você mata inocente ou você é justo, né? Não tem como ter os dois. Então eles entram em contradição nas respostas deles, porque eles não têm uma resposta, e eles sabem disso, eu tenho certeza que eles sabem. A Elaine falou uma coisa interessante aqui. Ela falou uma coisa muito interessante aqui, o seguinte. Quando você vai conversar com um crente, o fanático, ou então impregnado, ou aquele que é ateu maldoso, que está dentro da igreja para ganhar dinheiro e quer fazer de tudo para manipular, quer viver continuando com a mentira, porque sabe que a mentira é lucrativa. Quando você chega para um crente desse e fala assim, como é que você vê esses textos de Deus mandando matar inocente por conta do culpado, do pecado do culpado? Exemplo, filho de Davi, Batseba, não teve nem o privilégio, o direito de sobreviver. Apenas nasceu. Deus já sabia que ia nascer aquela criança somente para pagar pelo pecado de Davi. Aí eu às vezes pergunto, vocês não acham isso uma injustiça? A questão mesmo de 1 Samuel 15:3, que é um texto que eu vou falar sempre aqui, vou bater na tecla, que Deus mandou invadir a região de Amaleque, na época o rei era Agag, e destruir todo mundo, inclusive crianças recebendo mama das mães no braço, por conta de uma vingança cega de mais de 500 anos. Aí eu pergunto, vocês não acham isso uma injustiça? Aí eles dizem assim, mas porque Deus da vida, ele pode matar. É o único que pode matar. A gente não pode ficar questionando isso não, porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Se Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, por que Deus deixou o menino Hitler sobreviver? Sabendo que ia destruir quase 6 ou até mais milhões de judeus. De uma forma humilhante. Por quê? Aí, inclusive, entre os judeus, muitas crianças inocentes morreram ali no Holocausto, que aquele infeliz fez. Por volta dos anos 1941 a 1945. E foi uma das piores catástrofes feitas aqui na Terra. Sem contar que Inquisição e outras coisas, a religião matou e vem matando até hoje. Então, a injustiça. Então é o seguinte, eles ficam tentando colocar uma verdade em cima disso, um contexto em cima disso, para tentar explicar o inexplicável e se contradizendo o tempo todo. Não existe contexto para nada nesta vida, contexto que justifique a morte de um inocente. Não tem nada a ver, por conta de um culpado. Nenhuma justiça na face da terra faz isso. Pode ser que tenha algum país por aí que faz questão de fazer isso achando que isso é justiça, mas não é justiça. Então, sensacional, Elaine. Vamos mais um pouco aqui, daqui a pouco eu encerro o vídeo. Esse vídeo aqui é muito legal, mas tudo que ela falou tá lá no canal do Antônio Miranda. E aí entra num problema muito grande, que é o seguinte, falta de definição de termos, né? É como se justiça para ele fosse assim, se Deus fez, é justo. Uhum. Deus ensinou a ir lá, matar o povo todo, escravizar, pegar as meninas virgens, dar para os soldados, fazerem o que eles quiserem com elas. Se Deus fez, tem um propósito, ele é justo. Exatamente. Então, assim, eles esvaziam os termos, né? Justiça, esvaziam os termos de amor, tudo isso, e aí eles blindam Deus dessa forma. Mas eles não têm como negar que o texto está dizendo aquilo, né? Uhum. E aí inventa com essas coisas, livre-arbítrio, aí foi o homem que deturpou o texto. Uhum. Exatamente. O que você já ouviu nesse sentido? É tudo isso, vem o malabarismo, né? Não, porque essa parte não foi Deus, foram homens que escreveram a Bíblia, você fala, então, como você sabe o que foi inspirado e o que não foi inspirado, né?
Tá entendendo? Não tem como, você escolhe porque é cômodo para você, né? Porque você quer acreditar assim. Isso aí E isso é culpa do muito perigoso. Tyler, né, que ensinou essa metodologia. É Conhece? muito perigoso porque... Como que é? O Dr. Freestyler. Ele ensinou Exatamente. esse truque pros crentes, entendeu? Sim, sim. E eles usam bastante esse truque aí. Muito. É a única forma de manter essa fé toda. Mas é muito. Eu tava falando que é muito perigoso isso de você tentar responder essas atrocidades sem colocar a culpa em Deus, ou chamar isso de justiça, mesmo sabendo que claramente não é justo, porque é engraçado, eu fiz esse meu último vídeo que você reagiu até, sobre empatia, né? Eu recebi aquele vídeo do pastor do Rodrigo, que reagiu ao meu vídeo, explicando que sim, Deus faz o que quer, não é? Se ele quiser matar, ele mata, e porque ele é Deus. E uma pessoa que eu tenho muito zelo, que eu amo muito, me mandou esse vídeo na esperança de me convencer de que ele estava certo. Você vê, olha, ele respondeu. Será que você consegue entender? E é uma pessoa que não mataria uma formiga, tá? É uma pessoa boa, é bem intencionada. E aí eu penso, mas como que você vê justiça nisso? Essas pessoas perderam a capacidade de ter empatia. Uma coisa interessante, já vou estar finalizando o vídeo aqui. Eu peguei só aquela parte de agora, eu dei continuidade aqui em algumas coisas que a Elaine falou e que o Antônio também. Presta atenção no que eu vou falar aqui, gente. Como é que um Deus injusto, ele cobra que as pessoas têm que ser justas? Ah, mas ele é Deus, ele pode matar, ou seja, ele é Deus, ele pode ser injusto. Mas eu não. Sou filho dele. É a mesma coisa daquele pai em que ele é criminoso, ele faz tudo errado, que ele destrói vidas de pessoas, que ele, entenda a hipótese, que ele é desonesto na sociedade, mas ele tem um filho que cresce vendo ele fazendo tudo aquilo e ele fica cobrando do filho que o filho seja justo. Você precisa ser justo, eu não. Eu posso continuar sendo, eu sou seu pai, mas você não. Faz sentido? Aí se o filho começar a cometer injustiça, ele pode cobrar do filho o quê? Qual é o exemplo que ele tem? Então o Deus bíblico criado pela mente humana é um Deus totalmente injusto. Muito injusto, porque ele cobra desde do princípio do livro, desde o princípio do conto do vigário, ele cobra do inocente o preço do culpado. Todos trazem a resma do pecado por conta de Eva e por conta de Adão. Isso é injustiça. Como é que eu posso ter resma do pecado depois de milhares de anos que um casal nasceu e deu origem ao ser humano? Que eu não fiz nada? Como é que eu posso pagar uma dívida que eu não fiz? Então não tem sentido. Como é que este Deus, eles dizem que pode matar, que ele pode fazer o que ele querer porque ele é Deus, ele vai cobrar de mim que eu faça tudo certo? Então é uma contradição desgraçada, mas a maioria desta liderança é mafiosa, é criminosa. Eu falo com raras e honrosas exceções. A maioria desta liderança é criminosa, é mafiosa, vai enganar o tempo todo para ganhar dinheiro em cima. Enquanto o Brasil aceitar esta máfia desta liderança religiosa, principalmente neopentecostal ou pentecostal, desses mentirosos que estão aí pulando em cima de tribuna, que conhece a Bíblia mais do que eu, sabe que não faz sentido nada ali. Enquanto a lei aceitar esse tipo de comportamento aqui no Brasil, o Brasil nunca vai ser um país que tenha uma desenvoltura. Então, parabéns, Elaine, parabéns ao Antônio Miranda, parabéns ao Jason Ferrer, parabéns ao Fábio Sabino, parabéns ao Eustáquio Plesley, parabéns a todas essas pessoas que estão aí na internet, que se eu for falar aqui, vou passar meia hora falando de nome de pessoas legais que estão aí na internet, ajudando o povo a pensar, outras mulheres racionais, sensacionais que estão aqui. Parabéns para todas vocês.
Elaine, ela vai despertar muitas mulheres. Muitas mulheres. Porque quando a mulher parar de financiar a religião cai. É só isso, cara. A mulher, qualquer mulher no planeta, quando ela dizer não quero mais religião na minha vida, quero viver minha vida tranquilamente, a religião perde a força. Eu tô falando com convicção. Porque é mulher que enfeita uma igreja, é mulher que financia uma igreja com a sua presença, é mulher que faz religião funcionar. Então você que é mulher, presta atenção, você sempre será a segunda opção dentro de qualquer religião, mas você que está financiando. Então parabéns, Elaine, eu fico por aqui, mas eu volto a reagir a esta moça, vou reagir vários vídeos dela. Ela está no TikTok, em outras plataformas aí. Ela muito conhecida, muitos pastéis de rodoviária famosos estão reagindo vídeos dela. E parabéns ao Antônio por levar no seu canal a Elaine. E espero que você cresça muito aqui na internet, Antônio, porque você é um cara que ajuda muita gente a pensar. Tchau, tchau. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.